Oi, oi. Oi, Mi. Bye. Como vocês estão? Vai me dizendo se o som tá bom hoje. Tá tudo ok? Uau, toda linda. Oba, e o frio hoje. Fiquei com preguiça de lavar o cabelo. Prendi o cabelo assim. Tá ótimo, Mia. Que bom. Como é que vocês estão de frio e chuva? Muito frio, né? Tá ótimo. Tá bom volume? Está ótimo. Ai, que bom. Espero que fique assim durante toda a live. Oi, Júlia. Que bom ter você aqui. O som tá ótimo. Ai, que bom. Espero que não tenha nenhum problema. Luísa. Só esperar um pouquinho. O pessoal entrando. Bah. Oi, Andresa. Hoje nós vamos falar sobre uma das características da nossa identidade, que é ser filho de Deus. Oi, Ives, paz do Senhor. E nós vamos discutir sobre esse assunto, ser filho de Deus. E durante esses dias eu estive estudando sobre esse assunto, e hoje à tarde eu já tinha feito um resumo, e hoje à tarde o Senhor me falou mais coisas, e aí eu tive que mudar algumas coisas do estudo. Oi, mãe! Do estudo para falar realmente o que é que Deus tem para falar conosco, né? Estamos focando sobre a questão de identidade, né? Quem somos em Deus. Na semana passada nós falamos sobre quem realmente sou, né? Baseado na música Diz de Gabriela Rocha. E nós aprendemos, né, que somos amadas, somos fortes, não estamos sozinhas e estamos seguras em Deus. E eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer durante essas semanas que nós iremos estar falando sobre identidade. E hoje eu quero focar... Oi, pai! Eu quero focar sobre ser filho de Deus, né, que é uma das identidades que o Senhor nos deu. E ele planejou que fôssemos filhos dele. E eu queria também agradecer a todas as pessoas que estão postando os stories e compartilhando. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer, tem muitas vidas para tocar, sendo que o objetivo aqui hoje é só falar dele, né? É para que ele apareça, que a gente aprenda a caminhar, aprenda mais sobre ele. Então eu estou muito feliz com cada pessoa que está compartilhando, que está vindo assistir. Meu coração é muito grato por cada um de vocês. E eu sei que juntos nós podemos falar desse amor, né? Que atingiu, que nos alcançou e pode alcançar ainda muitas pessoas. E a questão do ser filho de Deus, a gente aprende quando criança. Amém, Andresa? Amém. A gente aprende quando criança, né? Na nossa mente, a gente tem um Deus que castiga. Quem nunca ouviu assim, quando fez uma coisa errada, viu aí, Deus castiga, né? Todo mundo acho que já ouviu isso, da sua mãe e do seu pai. Porque a sociedade, as pessoas aprenderam dessa forma, que o Deus é o Deus castigador, né? Ele deve estar lá no trono, de braço cruzado assim, ó, bem enfesado, olhando pra gente, falando assim, ó, você errou, vou te castigar. E hoje eu quero mostrar pra você um Deus que realmente não é que ele castiga, ele corrige, mas um Deus de amor, um pai, né? Porque nós temos um pai na terra que Deus nos deu para nos educar, para nos ensinar, e temos um pai no céu que nos guarda, que nos ajuda, e é esse pai, é sobre esse pai que eu quero falar. Por coincidência, meu pastor, Pai do Senhor, meu pastor, muito feliz mais uma vez com sua presença aqui.
Eu quero falar, coincidentemente, caiu no final de semana do Dia dos Pais, né? No domingo é Dia dos Pais, nós temos um pai, graças a Deus. Quem não tem o pai na terra, tem um pai no céu, que também é excelente pai. E esse pai que nós temos, o pai Deus, né, que nos criou, ele tem propósitos e planos para a nossa vida. E a gente tem que parar de achar que esse pai que está no céu, que é Deus, que ele só está lá no céu para nos punir, para nos castigar, para nos condenar. E eu quero mostrar hoje a você que esse Deus, esse pai, ele é um pai de amor, né, de cuidado, de correção também. Então vamos aprender sobre esse pai, uma das nossas identidades, que nós somos filhos de Deus. Deus fazia parte do plano de Deus sermos filhos, nos tornar filhos dele. E aí nós vamos ler lá em Efésios, capítulo 1, no versículo dos 4 ao 7, que diz assim: se você tiver uma caneta, vai anotando depois. Minha amiga Jéssica hoje não está aqui para poder fixar, para pôr os comentários, mas se você tiver um papelzinho, vai anotando as palavras, porque depois você lê e aprende mais, né? É algo que eu tenho feito isso, sempre estar anotando, escrevendo, porque eu consigo memorizar mais. Às vezes a nossa memória visual é melhor que a nossa memória auditiva, então é sempre bom você estar ali anotando as coisas. Então, nosso primeiro texto que nós vamos ler é Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 7, que diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus. Boa noite, Liz, e boa noite, Neu. Sejam bem-vindas. Danusa, Lorena, todo mundo que chegou, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, voltando ao assunto, Deus já tinha planos de nos tornar filhos antes da criação do mundo, porque esse era o prazer dele, esse era a vontade dele de nos tornar filho. E nossa vida estava distante dos planos de Deus, mas ele entregou seu filho unigênito para morrer na cruz, por amor a mim e a você, e nos tornou filhos de Deus. Então, a morte de Cristo na cruz nos tornou filho. Então, eu te pergunto, né? Nós aprendemos na semana passada que somos amados, fortes, estamos seguros, não estamos sozinhos, e hoje que nós somos filhos de Deus. Se eu perguntasse a você quem você é, você ia te dar características físicas, né? Eu podia dizer, eu sou morena, tenho cabelo liso, eu sou casada, tenho 3 filhos, sou fonoaudióloga, eu podia ter diversas definições sobre mim. Mas eu quero te dizer que hoje, que nada disso te define, porque o que te define é que você é filho de Deus, porque Cristo morreu na cruz para nos tornar filho de Deus. Então, aquela morte de cruz, de sofrimento que Jesus teve, esse amor de um pai que deu seu único filho. Eu não daria um filho meu para morrer por ninguém, mas o nosso pai, Deus, ele deu seu único filho para morrer na cruz por amor, porque fazia parte do plano dele de salvação para as nossas vidas, nos tornar filho, e através da cruz, através da morte de Cristo, nós podemos dizer hoje que nós somos filhos. Amém? Então, nós somos filhos de Deus, porque o Senhor tinha planejado isso para a nossa vida. E lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Olha que algo profundo. O amor de Deus é tão grande, tão incondicional, que mesmo nós somos pecadores, falhos, negligenciamos muitas vezes
o pai que nós temos, e mesmo assim nós somos considerados filhos de Deus. Isso é um amor, e a gente tem na nossa mente que Deus é um pai que está pronto para só nos castigar, só para nos punir, e esquecemos de um amor que existe pela nossa vida, que só Ele tem, de entregar seu Filho único para morrer, de nos cuidar, de nos acolher quando nós erramos, né? De sempre perdoar, de sempre estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Esse é o amor de Deus. Nós somos pecadores, mas somos filhos, e isso é prova do amor inexplicável do Pai. Só Ele que pode fazer isso, só Ele tem esse amor incomparável, inexplicável. Então, mesmo sendo nós somos falhos, pecadores, mas somos filhos de Deus. E aí, eu te pergunto, qual é o nosso papel como filho? Se somos filhos de Deus, o que devemos fazer como filhos? Né? Se quem é pai e mãe, dá ordem a seus filhos têm obrigações, né? Tem que estudar, tem que forrar a cama, tem que fazer algo dentro de casa, né? Todo pai, toda mãe dá ordem a seus filhos. E qual foi a ordem que Deus nos deu como filho dele? O que é que nós devemos fazer aqui na terra para sermos filho, né? Nós temos um papel aqui na terra. E qual é esse papel? A gente vai ler agora. Obedecer também é uma ordem que Deus nos deu. Ai, minha pastora Graça acabou de entrar. Pai do Senhor, minha pastora, Deus te abençoe. Pan, todo mundo que tá entrando. Então, qual é o nosso papel como filho? Nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, do versículo 15 ao 16. Filipenses 2, 15 a 16. Estou ligada. Ai, que bom, minha pastora Luísa. Então, a gente vai ver aqui qual um dos nossos papéis como filhos. Temos vários. Obedecer a sua palavra, né? Obedecer seus mandamentos, amar a Ele acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, principalmente perdoar. São tantas ordens que nós temos, mas eu quero dizer uma hoje que está em Filipenses, capítulo 2, 15 a 16, que diz assim: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivos de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Você entende o que você deve ser? A palavra aqui diz que vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Nós estamos vivendo em um mundo que o amor de muito diz, né? O amor de muito esfriará. Eu posso dizer que eu acho que já acabou, porque mesmo com toda essa pandemia, com tudo que a gente tem vivido, a gente vê que as pessoas não estão amando de verdade como deveriam. Mas a palavra de Deus diz que eu devo brilhar como a luz, como as estrelas do céu. Eu preciso brilhar. Por que eu preciso brilhar? Porque eu preciso ser luz no mundo. Eu preciso ser luz nas trevas. Eu preciso ser diferente porque eu sou filha de Deus. E se eu sou filha de Deus, muitas vezes as pessoas vão olhar o Pai através da minha vida que sou filha. Então nós precisamos levar para essas pessoas a mensagem de Deus, porque muitas dessas pessoas não conhecem e nem querem conhecer a Deus. Mas elas precisam ver a presença do Pai em mim. Ela precisa ver que o Pai que eu sirvo é um Pai de amor, um Pai de perdão, um Pai que corrige, mas elas precisam ver a luz de Deus brilhar em mim. E eu preciso ser luz aonde eu estiver indo. Onde eu estiver, onde as pessoas estiverem, eu preciso ser luz. Porque precisamos ser parecidos com o Pai. Se somos parecidas com o nosso Pai na terra, né? Eu tenho a cor do meu pai, o cabelo do meu pai, o nariz. Então, eu tenho características físicas que lembram o meu pai aqui na terra. Então, se eu tenho características do meu pai aqui na terra, eu preciso ter característica também do meu pai
que está no céu. E eu preciso ser luz, eu preciso levar a mensagem da vida para essas pessoas que não querem saber dele. Eu preciso brilhar para que as pessoas vejam. As pessoas falam direto, às vezes a única Bíblia que a pessoa vai abrir é a sua vida. E isso é verdade. Às vezes ela não lê a palavra, a Bíblia mesmo, mas ela te acompanha, ela te vê. E aí você é um exemplo para ela de como é servir a um pai. E eu preciso brilhar, mostrar a mensagem de vida e o mundo conhecerá o Pai através de mim. Então, isso é um dos nossos papéis, né? Nós temos vários como filho, mas hoje eu queria trazer esse para este momento, é que nós precisamos brilhar a luz de Cristo. Nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai no céu. Assim como nós somos parecidos com o nosso Pai aqui na terra, né? Temos personalidades, caráter, bem parecido com o nosso Pai aqui. Precisamos também ser parecidos com Deus, porque somos filhos de Deus. E quais privilégios eu tenho sendo filho de Deus? Porque tem a parte da cobrança, lógico, né? De ter que parecer com o pai, de fazer as coisas que o pai me manda fazer, mas eu também terei privilégios de servir, de ser filha desse pai. E um desses privilégios que você vai falar assim, como assim, Rafa? Privilégio? Mas eu digo a você que na palavra, pela palavra, é um privilégio, é a correção. Se eu sou filho, eu terei como privilégio ser corrigido pelo meu pai. Quantas vezes nós fomos corrigidos pela nossa mãe, pelo nosso pai? Eu lembro, eu estava essa semana estudando sobre isso, aí fazendo as coisas eu vou lembrando. Eu tenho mais 2 irmãos. E eu lembro que o meu irmão caçula, Ricardo, ele aprontava. E ele fazia sucesso. Eu conto as histórias aqui dele que a gente nem acredita que as coisas que ele fazia. Ele simplesmente um dia ele saiu correndo pela rua e disse que ia ver meu pai, que ia trabalhar com meu pai. E aí saiu correndo e foi a gente correndo. E a menina que tomava conta da gente correndo atrás dele e ele correndo também. Ele pegava as contas de água, luz, tudo isso e tocava fogo. Quase tocou fogo no quarto. Ele era desse tipo. Então, quem mais foi corrigido? Foi ele. E assim, hoje em dia se tem essa questão de não querer abater, né? Da questão da psicologia. Eu não sou contra, eu acho que a própria Bíblia fala, né? Que em alguns casos você precisa realmente usar a vara de correção. Mas hoje a psicologia fala que é necessário conversar. Eu não bato nos meus filhos, mas eu converso, eu brigo, eu grito, né? E eu acho necessária a correção, porque a gente só corrige aquele quem ama, né? E se Deus corrige é porque nós somos filhos e Ele nos ama. Então, meu pai e minha mãe, meu pai trabalhava muito o dia todo, então eu ficava muito com minha mãe. Então, minha mãe, que sempre estava assim, sabe, brigando, sempre falando. E eu agradeço a Deus por ela ter sido assim, porque hoje ela colhe frutos dessa correção, né? Ela tem 3 filhos. E aguarde, ele falou, Ricardo entrou aí, ó. Quem mais aprontou, quem mais deu trabalho foi Ricardo, gente. Na escola, eu lembrei aqui agora, uma vez ele perdeu de ano. E aí eu tava já em Salvador estudando. Aí ligo pra minha mãe, na época nem tinha celular, essas coisas. Eu ligo pra minha mãe do orelhão, minha mãe, Rafa, Ricardo perdeu de ano. Eu ali mesmo, me acabei de chorar, porque Ricardo, ele aprontava, ele perdeu de ano. Ele tocou fogo na casa. E quem mais apanhou em casa foi ele, porque ele não era fácil. Mas valeu a pena, não foi não, Dum? Valeu a pena porque hoje ele colhe frutos dessa correção. E minha mãe sempre foi assim, né? De falar, de reclamar. E ela ia atrás mesmo, sabe? Ela corria. Eu lembro quando eu não tinha Jesus e que eu saía e ela marcava o horário não aparecia, ela ia atrás de mim na rua. Quantas vezes eu tava nos barzinhos ali na Praça 25 e minha mãe ia lá. Mas eu sei, hoje que eu sou mãe, eu entendo que isso foi amor. Na época, né, eu ficava chateada, né, chateada mesmo, triste. Mas hoje eu entendo que é amor. Eu entendo que foi necessário aquilo para me trazer para o que eu sou hoje. Talvez se ela não tivesse feito aquilo, eu falo minha mãe assim, porque meu pai trabalhava muito para poder dar as coisas pra gente. Então ele trabalhava o dia todo, chegava em casa de madrugada. E minha mãe que ficava em casa cuidando.
Sai correndo, Ricardo. Ricardo, não era fácil. Ah, então minha mãe corrigia a gente. Então hoje vale a pena a correção, porque hoje eu tenho uma vida estável, os meus outros dois irmãos também, e até hoje ela briga com a gente. Se a gente fizer qualquer coisa errada, não importa, somos casados, temos filhos, só o Ricardo que não tem filho, né, Lara? Estou esperando meu sobrinho. Mas todos três hoje, ainda hoje, ela chama atenção se necessário, porque isso é amor. Então, lá na Bíblia, fala em Hebreus 12, do versículo 6 a 8, que diz assim: pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Você entende agora o porquê da correção? Se você está sendo corrigido por Deus, é sinal, bom sinal, porque você é filho. E se você é filho, Ele te ama e Ele quer somente que você trilhe os caminhos do bem, trilhe os caminhos que Ele designou para a sua vida, para os propósitos que Ele tem para você. Então, se minha mãe não me amasse, ela faria tudo que ela fez pelos filhos dela? Não faria. Meu pai não faria tudo que ele fez por nós, porque não existiria amor. Então, tanto faz se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Mas por amar, por entender que eu sou filha, né? Que eu tenho amor, que Ele me ama e Ele quer somente que eu ande nos caminhos que me tragam vida, né? Que me levem para perto dele. Ele me corrige. E aqui diz, né? Que você deve dar graças a Deus, suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está te tratando como filho. Então, o sofrimento é amor e é correção. A correção nos dá aprendizado e o aprendizado gera em nós mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de postura, mudança de tudo, porque quando somos corrigidos, nós precisamos mudar, porque o Senhor, Ele nos ama tanto, nosso Pai, né, nos ama tanto que Ele nos corrige somente por amor. É chato ser corrigido? É. Dói. Aí às vezes a gente fala assim, ai, por que eu sofro tanto? Né? Por que tantas lutas, tantas provas? Às vezes é o próprio Deus nos corrigindo para que tenha mudança em nós. Né? E a gente precisa entender que tudo que nós passamos, assim como Paulo fala lá em Coríntios, que ele diz que ele se gaba do sofrimento, das perseguições, eu falei dessa passagem na semana passada, porque essas provas traz nele o fato dele não se orgulhar e mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. E é isso que nós devemos entender, que todos os nossos sofrimentos são correções de Deus e que estão nos levando para ser amadurecidos, para ser moldados na nossa identidade, o nosso agir, a nossa personalidade, e que tudo isso traz em nós a presença do Pai e a mudança, e é algo para que Deus venha fazer de nós o que Ele deseja, né? Porque os pensamentos do Senhor para a nossa vida é de bênção, é de paz, não é nada de mal. Nós que nos distanciamos do Pai e aí fazemos coisas que não agradam e achamos que é o próprio Deus que está permitindo isso, quando na verdade somos nós mesmos que estamos permitindo que essas coisas aconteçam. Porque o Senhor, nosso Pai, Ele só tem coisas boas para nós. Até o sofrimento em Deus é bom. E eu sou prova viva disso, né? Que eu vivo em Deus algo que eu sei que é bom para mim, para minha casa. Mesmo eu não querendo, eu sei que é bom. Essa semana eu vi o cuidado de Deus na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu acordei de manhã cedo, fui medir o açúcar de Enzo estava em 45. E eu desci correndo para pegar o mel e eu acordei ele porque eu fiquei tão desesperada porque estava nesse valor, e eu comecei a chamar ele e ele acordou e falou assim, meu filho, você não tá sentindo nada? Ele, não, mãe, não tô sentindo nada.
E geralmente tem muitos casos de pessoas que chegam a um valor desse e acabam desmaiando, entrando em coma e tudo mais. Então você vê que no meu sofrimento eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo que Deus está presente, porque Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que está no nosso sofrimento, que tem propósito no nosso sofrimento. Exatamente, Bá, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todos os motivos, tudo na nossa vida tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Então a gente precisa entender isso, que a correção que o nosso Pai nos dá é motivo de amor e é motivo para que nós sejamos mudados, é motivo para que nós que possamos aprender mais, porque o Senhor, o nosso Pai, tem muito para nos oferecer. Então, um dos privilégios de sermos filhos de Deus é que somos corrigidos porque Ele nos ama. Isso é prova de que somos filhos. O segundo privilégio é que nós temos uma herança. Talvez nosso pai, a nossa família, né, não deixe para a gente nada. Ou deixe muitos bens, né, aqui na terra, ou não deixe nada. E aí me faz uma questão. A questão de herança. Né? Eu tenho... A minha avó, quando morreu, deixou muita herança para os filhos dela. Mas minha avó juntou tanta coisa, sabe? Tanta herança, tanta casa, tanta coisa. Quando morreu, ela não levou nada. Né? A gente pode aqui na terra ter casa, ter carro, ter fazenda. E quando a gente morre, o que é que a gente leva? A gente não leva nada. Fica tudo aqui na terra, né? A gente morre, vai para lá, para o pó, volta para o pó e nada a gente leva. Mas em Deus, nós temos uma herança. Uma herança que está nos esperando, né? E antes da gente chegar nessa esperança maior, nessa herança maior que está nos esperando, nós temos também outra herança que nós já vivemos aqui na terra. Então eu quero que vocês abram Gálatas 4, versículo 6 e 7. Gálatas 4, 6 e 7. Bora lá. Deixa eu só beber uma água. Tamara, muito obrigada por estar colocando aí os versículos. Tá? Muito obrigada. Então, Gálatas 4, 6 e 7. Que diz assim: E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. E essa é uma das heranças. Quando nós somos filhos, temos um lugar permanente na família de Deus. Quando o escravo, lá em João 8,35, diz assim, que o escravo, ele vai embora, né? Ele nunca fica, mas o filho, ele permanece para sempre. Assim somos nós, se somos filhos, nós permanecemos para sempre na família de Deus. Filho é sempre filho, não existe ex-filho, né? É sempre filho. Então, se somos filhos, nós temos um lugar permanente na família. E se somos o escravo, né? O escravo, ele tinha que chamar o seu dono de Senhor. Ele não podia te chamar de outro nome, ele tem que chamar de Senhor. Mas o filho chama de pai. Meu papai. Paizinho, painho, né? Tantos nomes que nós temos. E isso é um privilégio, você poder chamar Deus de Pai. Você entende isso? Que é um amor tão grande que você não é mais considerado escravo, você é considerado filho. Imagine quem tem filho, né? E que quando ele fala a primeira palavrinha, aqui em casa os três, a primeira palavra foi pai. É uma emoção tão grande você ver aquela criancinha tão pequenininha chamando papá, papai.
E você pode chamar o seu pai, o que te criou, que te formou, que planejou que você fosse filho dele, de pai, de Abba Pai. A palavra diz que o Espírito que está em nós clama, Pai, meu Pai. E muitas vezes nós ficamos tão distantes, chamamos Deus de Senhor, né? Achamos que Deus está lá no trono, no céu, e nós estamos aqui sozinhos. E nós não estamos sozinhos, Deus não está lá só no trono, Deus está aqui comigo agora. Antes de começar, eu comecei a orar e eu falei aqui, Senhor, senta aqui nesta cama comigo hoje, né? Se faz presente aqui na minha casa, no meu quarto. Eu quero o Senhor aqui, meu Pai, do meu lado aqui comigo. E eu sei que Ele está aqui, porque Ele é meu Pai, Ele é o nosso Pai, né? Aí eu sei que Dia dos Pais está chegando, domingo, e eu sei que algumas pessoas não têm pai, mas você tem um Pai no céu, um Pai que está contigo, que te fez filho e que te espera. E um dos privilégios disso é que nós temos a herança de chamá-lo de Pai, e que nós temos outra herança que é o Espírito Santo, né? Que Ele nos deu. A palavra diz que o Espírito Santo ele foi feito para estar do nosso lado o tempo inteiro. E algumas Bíblias dão a versão, o significado de Pai, do Espírito Santo, de Consolador, Ajudador e Auxiliador. Então você vê que o final de cada palavrinha dessa diz dor, né? Porque Ele consola a nossa dor, Ele ajuda na nossa dor e Ele nos auxilia durante a dor. Então, um dos privilégios é termos o Espírito Santo que está aqui do nosso lado o tempo inteiro, o tempo todo. Às vezes você não consegue discernir o que Ele fala com você, mas o Espírito Santo fala contigo todo o tempo. E você ouve aquela voz assim que você acha que é da sua mente, mas não é o Espírito Santo falando contigo, porque Ele está aqui, ó, dentro de você, e essa voz sai daqui. E esse é um dos presentes que Deus nos deu, uma das nossas heranças, que é fazer parte da família dele, ter o Espírito Santo, e a maior de todas, que é a eternidade que nos espera, né? Nós temos uma herança de que nós estaremos com o Pai na eternidade. Você já parou para imaginar como é que será esse encontro? Eu penso sempre nas minhas orações eu falo, meu Deus, no dia que eu encontrar o Senhor lá no céu, o que é que eu vou fazer? Quando eu encontrar Jesus, você já imaginou? Encontrar Jesus assim, face a face, você olhar para Ele? Você já imaginou esse encontro na eternidade? E esse encontro são para os filhos de Deus, aqueles que acreditam que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que Ele é o nosso Salvador. Esse encontro são para essas pessoas que entendem que Jesus é o nosso sacrifício, o nosso Salvador. E esse encontro vai acontecer. Então, a nossa herança é que nós somos da família de Deus, nós temos o Espírito Santo e nós estaremos na eternidade com o nosso Pai, além de sermos corrigidos por Ele, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para a gente. Então, esse é um dos privilégios que nós temos de ser filhos de Deus. O maior de todos é que nós estaremos face a face com o nosso Pai lá no céu. E outro ponto que eu queria falar, que você sempre será filho. E aí eu queria ler uma história que está lá em Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24. Uma história muito conhecida, todo mundo conhece essa história do filho pródigo, né? Do filho perdido, uma parábola. Então eu vou ler bem rapidinho aqui. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, um mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gasto tudo quanto houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos.
Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais de ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Você entende isso? Essa palavra do filho que ele resolveu, né, pegar a sua herança e ir embora, porque ele queria viver não mais debaixo do pai, na casa do pai. Ele queria viver as coisas do mundo. E o pai não falou assim: não, meu filho, não vá. Deu para ele a parte dele e mandou ele ir. Ele foi. Chegou lá, né? Ele se divertiu, gastou todo o dinheiro em todas as coisas e ficou. Um dia a herança acaba, né? Se a gente não investe em algo bom, a herança foi embora. E a herança acabou. E aí ele falou assim, um dia ele teve que comer a comida dos porcos, ele lembrou que na casa dele sempre teve banquete, até os empregados do pai comiam melhor que ele estava ali comendo a comida dos porcos. E ele falou assim: então vou voltar, vou dizer ao meu pai que eu pequei, que eu não preciso mais ser filho, mas eu quero ficar lá para trabalhar e ser o servo dele. E aí quando ele retorna, né, talvez muito triste, vamos imaginar com as roupas rasgadas, muito triste. E quando o pai vê, a primeira reação do pai é de alegria, porque ele viu o seu filho amado retornando. E quando ele retorna, o pai faz uma grande festa, manda trazer a melhor roupa, manda matar o bezerro gordo para poder festejar, né? Porque aquele filho, ele estava perdido e foi encontrado, ele estava morto, né? E reviveu. E esse é o pai que nós servimos. O nosso pai, quando nós nos distanciamos da presença dele e quando retornamos, ele vai sempre, todas as vezes, pode ser 1, 2, 100 vezes, ele vai sempre nos receber de braços abertos. Porque uma vez filho, sempre filho. Não existe ex-filho, existe ex-marido, né, ex-esposa, mas ex-filho é sempre filho. E essas escolhas que nos levam para longe do pai, muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente: seu pai não te ama mais, você não é merecedor do amor do seu pai. Por que você vai voltar? Seu pai não te quer, seu pai vai te condenar, seu pai vai te castigar, seu pai vai te punir. E o que o pai dele fez? O pai dele não perguntou o que foi que ele fez com o dinheiro, não perguntou o que ele fez, não puniu, não deu lição de moral. Tá vendo? Eu te falei, por que você saiu daqui? Aqui você tinha tudo de bom, por que você fez isso? O pai, em nenhum momento ele faz isso. Ao contrário, ele diz assim: venha, meu filho, venha que você vai vestir agora a melhor roupa. Venha que agora você vai comer do bezerro mais gordo. Venha porque nós vamos festejar a sua volta. Porque eu sou um pai que eu quero receber o meu filho com todo amor. E esse é o nosso pai. Se por algum motivo você hoje está distante do pai e o inimigo lança acusações na sua mente, dizendo que você não merece o amor do pai, que o pai não vai te aceitar de volta, que o pai não quer você de volta, eu quero te dizer hoje que o pai, ele te ama e que você é filho e será sempre filho do pai. Porque o pai, ele é amor. Você vai ter consequências dos seus atos? Vai. Mas o pai vai estar pronto
a te receber de braços abertos, com a melhor roupa, com o melhor bezerro e com a melhor festa para você, porque ele é o nosso pai. Então pare hoje de achar que o seu pai que te criou, que te formou, é um pai acusador, é um pai punidor, castigador. Não, ele é um pai de amor que corrige aqueles que ele ama, porque ele quer que os propósitos, tudo que ele planejou para você, seja concretizado. E só coisas boas, que tudo que ele fez para a sua vida, ele consiga realizar, mas se você estiver próximo dele. E que hoje você entenda que você pode chamar Deus de pai, e que ele é seu pai, e que ele só tem coisas maravilhosas para a nossa vida. E durante esses dias um louvor tocou ao meu coração e diz assim, um trecho da canção, né? Trago marcas da escolha que eu fiz. Sem perceber, peguei atalhos ao vazio. Vejo longe a luz, saio do escuro que criei. Me aceite de volta, junto aos pedaços que estou. Agora fico em silêncio para ouvir a sua voz. E eu quero agora chamar uma amiga para cantar esse louvor. Porque foi um louvor que Deus me deu a direção e ele falou assim para mim, você vai falar que eu sou um pai de amor, um pai que está pronto para receber os meus filhos, um pai que ama e corrige, um pai que tem herança, um pai que antes da criação do mundo eu planejei que eles fossem meus filhos, porque essa foi a minha vontade de fazer os filhos através do meu filho Jesus Cristo que eu dei para morrer na cruz por amor. E eu quero que vocês ouçam essa canção e que vocês reflitam sobre ela. A primeira parte é como se fosse a pessoa falando para o pai e o refrão é o pai respondendo para o filho. Eu vou convidar aqui a minha amiga Mirelle, que vai cantar para a gente. Preste bastante atenção nesse louvor, nós temos ainda alguns minutos. Mi, Tudo bom? Deus te abençoe. Amém. Tudo bom. Boa noite, gente. É com você agora, deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém. Amém? Boa noite a todo mundo. Só para completar o que a Rafa falou, muitas vezes a gente esquece que Deus ele é nosso Pai. E a gente acaba tendo ele assim como alguém que vai nos castigar, alguém que vai sempre nos apontar. Mas quem tem pai, eu já tive pai. E toda a minha infância, até a adolescência, todas as vezes que eu fui até meu pai, mesmo errando, ele esteve lá de braços abertos para me escutar, para me abraçar, para dizer, faça isso, não faça aquilo. Assim como é com minha mãe também. Então, que a gente venha ter essa figura de Deus, que ele é um pai, acima de todas as coisas. Amém. Vamos adorar o Senhor. Que esse louvor fale com você, assim como ele falou comigo. Em nome de Jesus. Deixa eu liberar o playback. Dá pra ouvir aí? Me lembro bem o que ele disse em oração. Desabafei falando tudo que sentia. Um aperto forte dentro do meu coração. Dúvidas e dores, o medo do amanhã. Esperança que se acaba com o tempo que se vai. Trago as marcas das escolhas que eu fiz. Sem perceber, peguei atalhos ao vazio. Vejo longe a luz, saiu do escuro que criei. Me aceite de volta, junto aos pedaços que restou. Agora fico em silêncio para ouvir a tua voz. Filha, eu te lembro que jamais te deixei. Eu te lembro
que tuas dores eu sarei, cada lágrima enxuguei, sempre ouvi a tua voz de adorador. Filha, eu te lembro de tudo que lhe falei, não te preocupes, cada palavra eu cumprirei, sempre cuidarei de ti, sou o dono da manhã, estou aqui. Trago as marcas das escolhas que eu fiz. Sem perceber, peguei atalhos ao vazio. Vejo longe a luz, saiu do escuro que criei. Me aceite de volta, junto os pedaços que restou. Agora fico em silêncio para ouvir a tua voz. Filha, eu te lembro que jamais te deixei. Eu te lembro que tuas dores eu sarei, cada lágrima enxuguei, sempre ouvi a tua voz de adorador. Filha, eu te lembro de tudo que lhe falei, não te preocupes, cada palavra eu cumprirei, sempre cuidarei de ti, sou o dono da manhã, estou aqui. Oh, oh, oh. Filho, eu te lembro de tudo que lhe falei, não te preocupes, cada palavra eu cumprirei, sempre cuidarei de ti, sou o dono da manhã, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Amém. Amém. Eu estava aqui e eu não me toquei que esse final de semana é Dia dos Pais. E conto para você, é tão difícil, né? Quantas vezes você já deixou de participar das coisas da igreja, né? Do Dia dos Pais. Mas esse refrão que você cantou é o que o Senhor, é o que o seu pai diz para você hoje. Amém. Que ele lembra de você, é ele que cura as suas dores, é ele que está contigo em todos os momentos. Amém. E que ele é o dono do seu amanhã. Amém. Seu pai que Deus te deu fisicamente não está mais contigo, mas o seu pai que te criou está contigo todos os dias. Amém. Amém? Muito obrigada, muito obrigada por esse momento tão maravilhoso. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau. Amém. Esse louvor é justamente isso. Eu quero te dizer que o nosso Pai, né, tem estado conosco todos os dias. Muitas pessoas no domingo não vai ter o pai fisicamente, né? Mas saiba que você vai ter o seu pai que te criou, que te formou contigo. E eu quero aproveitar a oportunidade também de agradecer ao meu pai por tudo que ele fez na minha vida, né? Por todo o esforço que ele fez para poder me criar meus irmãos, de tudo que ele fez. Eu lembro de todas as vezes que ele era para a escola e que ele forrava aqueles livros, sabe? Chegava do trabalho cansado, mas ele forrava aqueles livros todos, porque ele entendia que o que ele podia dar de melhor para a gente era a educação, era a escola. E ele fazia aquilo com tanto amor, mesmo cansado, ele estava lá fazendo com todo amor do mundo, porque ele queria dar o melhor para a gente e ele trabalhava muito para isso.
e tudo que eu sou hoje, né? Eu agradeço a meu pai, que sempre esteve conosco, sempre nos ajudou, sempre nos educou, junto com minha mãe. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo pai que ele me deu. E eu quero orar antes de terminar essa live, nós temos ainda 10 minutos, e eu quero que você feche aí seus olhos é, e vamos orar, falar com o nosso Pai, porque a forma de comunicação que a gente tem com o nosso Pai é oração, é através da oração que ele ouve, que nós precisamos, é através da oração que ele fala conosco. Então vamos orar no nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor Pai. Muito obrigada, Pai, pela tua presença, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está aqui, assim como o Senhor está em cada casa, Pai, nesse momento. O Senhor é nosso Pai querido. Nós queremos, junto com o Espírito Santo agora, clamar aqui com palavra, Pai. Meu Pai, Tu és nosso Pai que tem nos guardado, que tem cuidado, que tem nos amado de forma incondicional, Senhor. Não somos merecedores desse amor, desse cuidado, mas o Senhor nos ama, o Senhor planejou para que fôssemos filhos. O Senhor criou, perdeu seu filho por amor do Pai. E nós queremos ser teu filho, Senhor. Nos ajuda a continuar sendo seus filhos e que possamos juntos, Senhor, que possamos te encontrar na eternidade, que é a nossa herança, Pai. A nossa herança é te encontrar, Senhor, lá no céu, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte. É lá que nós vamos te encontrar, meu amado. E nós vamos te agradecer por tudo que o Senhor fez. Pai, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está assistindo, Senhor, nesta hora. Deus me coloca, Senhor, a certeza no coração de cada um que o Senhor é o Pai de amor. O Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor está sempre de braços abertos para nos receber, Pai. Toda acusação lançada, Senhor, por Satanás na mente, Senhor, dos seus filhos que se afastaram de Ti. Deus vai retirando agora da mente e do coração, no nome de Jesus, meu amado. E que eles tenham a certeza que o Senhor é um Pai que estará esperando com a melhor roupa, com a melhor comida e vai estar festejando nossa volta, Pai, porque o Senhor não quer nos perder e a sua correção, Senhor, é a prova que o Senhor nos ama, meu amado. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, que eu sei que ela é real aqui dentro do meu quarto e é real, Senhor, em cada casa que dessas pessoas. Obrigada pela vida de cada uma delas, Senhor, guarda, Senhor. Deus cuida, Senhor, meu amado, e que teu Espírito Santo convença, Senhor, cada um, Pai, onde elas precisam mudar, Senhor. Deus, obrigada pela tua presença, meu Pai. Amém. Amém. E eu estou muito feliz. Eu acho que eu nem esperava que Deus fizesse tanta coisa assim, né? A gente fica muito apreensiva de falar, né? Do que falar, mas eu creio que o nosso Pai falou grandemente aos nossos corações. Eu quero agradecer a vocês que perderam não, né? Que gastaram um pouquinho do seu tempo para me ouvir, para a gente falar do nosso Pai. Eu queria agradecer ao meu irmão que está aqui, o que mais aprontou, o que mais apanhou, a gente está aqui, mas dizer que foi tudo bom. A correção do nosso Pai é para isso, é para que a gente seja uma pessoa melhor. E que a partir de hoje você mude os seus pensamentos e entenda que o nosso Pai é um Pai de amor, não é um Pai que só pune, que só castiga, aquele que a gente aprende quando criança, viu? Aí Deus castiga. Não, o nosso Pai é um Pai de amor. E eu quero que vocês entendam isso a partir de hoje. E estou muito feliz de ter cada um de vocês aqui. O nosso tema da nossa próxima semana, eu quero falar sobre questão de autoestima, né, que é um dos problemas da nossa identidade, a questão de beleza, de às vezes se sentir feio ou se sentir bonito. Acho que o nosso maior problema é se sentir feio, né? Quem não já se sentiu feio? E quero conversar sobre isso na sexta-feira. Aguardo cada um de vocês. Muito obrigada por todos que estão compartilhando, por todos que estão me ajudando nisso. Liz Roberta chegou. E verdade, amém.
Amém. Pastor, graças ao pastor. Agradecer minha pastora por todo o apoio do mundo, né, que tem me dado, por sempre acreditar no meu potencial, por todas as oportunidades dadas por esses 13 anos no Ministério Betel. Dizer que eu estou com muita saudade de congregar com meus irmãos, mas eu creio que tudo isso vai passar já já e nós estaremos juntos adorando ao nosso Pai. Amém? Deus abençoe a cada um, boa noite e até a próxima, viu? Rafa, você. Ô, Charlie, saudade de você, muitas saudades. Espero te ver em breve. Nath, minha de infância, cresceu junto ali comigo. Amém. Deus continue te abençoando. Obrigada, Adriana. Estamos aqui para aprender, né, falar do nosso Pai, que é, que é maravilhoso, que, que nos faz, né, nos dá momentos como esse. Às vezes a gente acha que viver na presença do Pai é ruim, né, que é chato, mas é a melhor coisa do mundo. É porque olha que Elizabeth fez. Olha para aqui, que ela pegou. É o que é isso mesmo. É o preço. Ela não mudou o dedo no preço. Prossiga. Obrigada, Bai. Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, gente? Vou aqui agora limpar a mão dessa criança antes que ela suje tudo. Beijo.